Chegando para a sessão número 3 do projeto Meu Tio Oscar, essa noite a gente vai conversar um pouquinho sobre No Calor da Noite, de 1967. Bom, antes de começar a falar especificamente dessa obra, eu queria só resgatar dois elementos que eu acho muito importantes da gente ter na cabeça para entender um pouco melhor o impacto e as consequências desse filme na opinião pública da época. O primeiro deles, o próprio protagonista, o Sidney Poitier, que era um dos atores mais importantes da época, foi o primeiro ator negro a receber o Oscar de melhor ator, isso foi em 1963, pelo filme Uma Voz nas Sombras, e ele desde então vinha ganhando corpo e importância dentro da indústria, sendo um dos astros mais falados, mais comentados e mais requisitados na mídia da época. O outro ponto que eu acho importantíssimo da gente levar em consideração antes de começar a analisar o filme, é o contexto político e social dos Estados Unidos naquela época. Desde 1965, o líder dos direitos civis dos negros, Martin Luther King Jr., vinha lutando através de comícios, passeatas, discursos inflamados e organização da sociedade civil pela igualdade entre as raças. Lembrando que os Estados Unidos passaram por leis segregacionistas, especialmente nos estados do sul, que foi aonde a escravidão durou por mais tempo. Então, essa relação de raças lá sempre foi uma coisa muito complicada. I don't think we're gonna have any trouble, are we, Virgil? No trouble at all. Bom, dito isso, é nesse contexto, ou seja, no ano de 1967, quando a luta pela igualdade racial e pelos direitos civis dos negros está em seu auge, que esse filme é lançado. Earn that money 10 hours a day, 7 days a week. Colored can't earn that kind of money, boy. Hell, that's more than I make in a month. Now, where did you earn it? Numa cidadezinha pequenininha do sul dos Estados Unidos, ou seja, justamente aonde as tensões raciais são mais sensíveis, acontece um assassinato. E durante uma ronda, um dos policiais da cidade, a mando do delegado, vivido pelo ator Rod Steiger, vai investigar possíveis suspeitos que ainda pudessem estar próximo da cena do crime. Ele vai até a estação de trem e lá encontra um homem negro, sozinho, sentado num banco. Automaticamente relacionando o crime com aquele suspeito, por se encaixar nos padrões dos criminosos da época, ele leva esse negro para a delegacia e então o delegado, Rod Steiger, começa a interrogá-lo. Why don't you tell me how you killed Mr. Colbert, and I promise you you're gonna feel a whole lot better. Já logo nesse primeiro interrogatório, a gente já consegue ver o preconceito do advogado, que é aquele homem branco do sul dos Estados Unidos, em relação àquele possível suspeito, que é o homem negro. Acontece que o homem negro em questão, vivido pelo Sidney Poitier, é um investigador de homicídios que estava, por acaso, de passagem na cidade. I'm a police officer. Um dos elementos mais interessantes desse filme está justamente nessa dualidade e nesse confronto. Por quê? Porque tanto o delegado quanto o investigador estão no mesmo nível de importância. Os dois se submetem à lei e respondem à lei. Acontece que a questão racial e os preconceitos embutidos dentro de cada um é que vão fazer o filme ter esse tempero bacana, que questiona a todo momento as decisões e as impressões que cada pessoa tem em relação à investigação. He's your number one homicide expert. Well, my. Well, I don't think we need any help, though. I think we can wrap this thing up ourselves. Bom, e é nesse contexto, então, que tanto o personagem de Sidney Poitier, o Virgil Tibbs, quanto o personagem do Rod Steiger, que é o Bill, saem fazendo investigações pela cidade e buscando solucionar o crime. Now listen, you. Anything he wants, man, you better see that he gets it. Agora, várias situações vão abalar as certezas de cada personagem, né? E eu acho que essa é uma questão muito sensível desse filme, que não é maniqueísta e parece não tomar partido em momento nenhum. Então a gente tem tanto o personagem do delegado quanto do investigador imersos naquele ambiente, os dois têm a responsabilidade de solucionar aquele crime, despindo-se dos seus preconceitos
que começam a ser aflorados a todo momento ao longo da investigação, e especialmente numa cidade complicada do ponto de vista racial. Well, you're pretty sure of yourself, ain't you, Virgil? Virgil, that's a funny name for a nigger boy that comes from Philadelphia. What do they call you up there? They call me Mr. Tibbs. O responsável pelo roteiro desse filme é o Stirling Silliphant, é um roteiro adaptado e que acabou vencendo o Oscar. E esse roteiro ele traz muitas situações que nos fazem questionar e que são muito marcantes para o desenvolvimento da história. Eu separei aqui 3 situações que eu gostaria de mostrar para vocês com um pouquinho mais de detalhe. You're going to give me that? No, I'm not. A primeira grande cena marcante desse filme acontece quando a viúva do homem assassinado vai até a delegacia em busca de alguma explicação, e lá ela não encontra o delegado que cuida das investigações. No entanto, o personagem de Sidney Poitier está lá. E depois de um momento ali onde você vê uma tensão racial muito grande, onde aquela mulher ela tem que se despir dos seus preconceitos, ela acaba se rendendo ao conforto dos braços daquele homem negro, que também está respondendo pela investigação. Pode parecer simples para os dias de hoje, pode não parecer muito significativo, mas essa é uma cena que certamente, nesse contexto de meio século atrás, dentro da sociedade norte-americana, foi muito forte. My husband is dead. Somebody in this town killed him. I want you to find out who. Uma segunda grande cena acontece quando um grupo de jovens brancos, incomodados pela presença daquele investigador negro na cidadezinha, e perseguem o Virgil Tibbs pelas ruas e pelas estradas da cidade até encurralar ele numa oficina mecânica abandonada. Prevendo o pior, o delegado aparece de supetão no momento em que o seu colega é encurralado, e mesmo aquele delegado cheio de preconceitos e cheio de opiniões formadas em sua cabeça contra aquele homem negro, consegue lidar muito habilmente com a situação, intervindo obviamente a favor do seu colega. Get rid of the nigger. You don't? We will. Was that suggestion? Was that an order? Então você veja só que ironia, né? Aquele personagem que, para o mesmo delegado, era um dos principais suspeitos daquele assassinato alguns momentos antes, agora é o seu parceiro e pelo qual ele tem que zelar pela segurança. Well, you kinda get the message, Virgil? Por fim, eu vou citar aqui uma das cenas mais emblemáticas não só desse filme, como do ano inteiro de 1967. Ela acontece quando a dupla de investigadores vão até uma fazenda de um grande empresário chamado Endicott. Eles chegam lá, começam a interrogar esse grande empresário que tem vários interesses, né, envolvidos ali na cidade e, enfim, ele do alto de sua arrogância não aceita ser questionado pelo investigador negro. Was Mr. Colbert ever in this greenhouse, say last night, about midnight? Você ter um negro respondendo à agressão de um homem branco da mesma forma com que ele foi agredido é algo que era impensável nesse momento. E vale lembrar que esse homem branco não era só branco, ele era um dos homens mais poderosos da cidade. Não é só um tapa na cara daquele indivíduo, é um tapa na cara de toda uma sociedade, né, que está se questionando e se reavaliando enquanto sociedade, que está começando a questionar preconceitos, que está tentando derrubar o racismo através de várias medidas sociais e que está ali representado na tela. Sem dúvida, uma das cenas mais marcantes, não só desse filme, como também de toda uma década. There was a time when I could have had you shot. Bom, além dos diversos méritos do roteiro, que é um dos pontos mais altos desse filme, eu também destaco aqui a montagem do Hal Ashby, que é uma montagem muito segura, muito coerente e que conversa muito com a proposta desse filme, além também da trilha sonora, né? O filme já começa com uma música interpretada pelo Ray Charles. E, é claro, as atuações da dupla de protagonistas. Muito bom notar que tanto Poitier
quanto o Rod Steiger estão muito bem nos seus papéis, interpretando com segurança e sem deixar de titubear um único momento do início ao final da projeção. Ficou o gosto amargo de Poitier não ter sequer sido indicado por esse trabalho, ou até pelo trabalho que a gente ainda vai comentar aqui, Adivinha Quem Vem Pra Jantar. De qualquer forma, o seu parceiro Rod Steiger foi indicado e venceu o Oscar de forma muito merecida. No final das contas, esse filme então ele fica marcado como um filme muito significativo de uma época, e talvez por isso que ele tenha sido tão importante no contexto onde ele foi lançado, né? Dentro daquela ebulição racial que acontecia nos Estados Unidos de 1967, esse foi um filme nada menos do que necessário para o debate racial. E é por isso também que os membros da academia abraçaram esse filme com tanto vigor, dando tantas indicações e tantos prêmios para ele. Não é de se estranhar que a própria trama de assassinato que está sendo investigado fica em segundo plano diante de tantos questionamentos pertinentes e necessários para a sociedade daquela época. Well, I ain't talking about this with him in the room. Boy, you don't want to slew trouble, you get. You be sensible. I'm a police officer. You gonna get him out of here, or do I gotta do it? Enfim, é um filme que merece ser visto e revisto muitas vezes, sempre com esse olhar referencial ao contexto político e social de uma época. Virgil. You take care. You hear? Yeah. Bom, gente, então por hoje é isso. E aí, vocês gostaram dessa análise? Use aqui o espaço dos comentários no YouTube e deixe sua opinião sobre esse canal, sobre essa crítica e, obviamente, sobre o filme em si. Vou ter o maior prazer em responder todos os questionamentos de vocês. Se você quiser também ler a minha crítica a respeito desse filme em formato de texto, entre no blog www.meutiooscar.com.br. E claro, curta, compartilhe e se inscreva no canal para que você fique sabendo de todas as atualizações antes de todo mundo. Eu espero vocês daqui a 3 dias para a gente conversar sobre o outro filme no qual Sidney Poitier era um dos astros principais. Adivinhe Quem Vem Pra Jantar, filme também de 1967, indicado para melhor filme. Espero vocês, até lá. In the heat of